Eu venho percebendo que existem pessoas que realmente já estão percebendo da gravidade do nosso momento histórico. Eu percebo aos poucos, à medida que eu vou aqui difundindo essas coisas que estavam dentro de mim há muito tempo já, e agora eu tenho a oportunidade, a clareza suficiente para fazer esse, não despejo, né, mas essa emissão de uma forma ordenada, muito bem concatenada, sem gerar paradoxos, ou gerando o mínimo possível deles. Eu percebo que existem pessoas que já começam a ver a importância das coisas ditas aqui. E é muito importante a gente entender que o nosso momento histórico é de grandes oportunidades. Grandes oportunidades, não em termos de negócios, né? Oportunidades de trabalho, de fazer um curso, seguir uma carreira, conseguir ter ganhos com determinados tipos de aplicativos, tecnologias, ferramentas, né, de comunicação, técnicas, né, para se dar bem, para se comunicar. Não é isso. As oportunidades são as oportunidades do espírito, da pessoa poder ganhar consciência das coisas. Quando eu falo que hoje a gente vive um momento de grandes oportunidades, eu quero dizer justamente isso. Nós temos a chance, né? Hoje existe tudo disponível para o ser humano acordar, nem que minimamente. Só basta um pouco de vontade, pouco mesmo. Só que existe uma grande dificuldade nisso, porque existem muitas, mas muitas forças do antissistema tentando impedir que isso ocorra, né? Qualquer coisa é desculpa para a gente não focar em algo que realmente nos interessa. Eu, na minha vida, estou escolhendo dar prioridade para as coisas que interessam, mesmo que isso não seja reconhecido, nem nunca seja nesse mundo, nessa vida minha. Porque eu sinto, né, lá no fundo, que é a coisa mais importante que existe. E, inclusive, eu tenho um monte eu costumo falar, eu não tenho páginas de anotações, eu tenho quilos de anotações, um monte de ideia, muito bem concatenado com várias questões do mundo, né? Da ciência, da vida cotidiana, social, das filosofias, das religiões, por aí vai, que poderiam ajudar, né? Ajudar a esclarecer um pouco as coisas. Só que hoje o ser humano vive um desespero tão grande que ele só quer saber de coisa imediata. Né? O ser humano precisa de muito barulho, está constantemente estimulado, hiperestimulado, senão ele não consegue encontrar um certo equilíbrio exterior, né, pelo menos. Ele não consegue ficar íntegro, minimamente. Ele não consegue lidar, na verdade, com as questões que interessam. Então, ele precisa sempre ficar recorrendo a coisas. Então, as pessoas arranjam um monte de coisa para ocupar seu tempo. Elas entopem tanto a sua agenda, e daí elas ficam chorando, reclamando que não tem tempo, tal, que é difícil, que não, isso é interessante, elas falam, mas veja bem, eu não tenho tempo para me dedicar, etc, etc. E daí uma vida inteira passa e nunca foi feito nada, na única direção que interessa. E o duro é que até mesmo as coisas do mundo
as pessoas encaram apenas como coisas do mundo, como se só fosse uma casca e não tivesse nenhuma substância lá por dentro. Não tem nenhum recheio, digamos assim. É simplesmente uma casca, né? A coisa não existe algo mais profundo animando aquela atividade. É aí que as pessoas, a imensa maioria, peca, porque elas não se trata de não deixar de fazer as suas atividades, né? Deixar de viver a sua vida, mas a questão é ver um aspecto profundo dentro das coisas mundanas que você faz. Eu faço isso quando eu dou minhas aulas, né? Quando eu saio, eu estou percebendo as coisas, eu vou fazendo essas conexões. Isso está ao alcance de qualquer pessoa. Mas, voltando à questão, o problema é a gente ser governado pelo medo. A humanidade é governada pelo medo. Então, eu, por exemplo, percebo isso de forma muito clara. As pessoas não chegam, né? Mesmo as pessoas que se propõem, né, querem, já demonstram que não gostam das coisas desse mundo, anseiam por coisas melhores. Quando você chega e apresenta algo fantástico para essas pessoas, vai, fala com elas, explica tal, durante meses. Mesmo assim, essas pessoas não vêm até você. Elas não têm interesse, ou elas têm muito temor, ou elas não compreenderam a coisa. Então, as pessoas interpretam as coisas de acordo com o seu grau de consciência. Então, quando você traz alguma coisa muito profunda para a pessoa, ela só vai conseguir assimilar de acordo com o tamanho do copo dela. Podemos ver nós todos como copos, de maior ou menor tamanho. Você não consegue despejar o oceano num copo. Claro, o oceano seria Deus, num linguajar figurado. Mas um copo também muito grande não vai conseguir preencher um copo pequeno além do conteúdo do copo pequeno. Então, você não consegue ir além de um ponto. É preciso que o copo cresça, né? O copo crescer seria a consciência expandir, né? Você vai evoluindo. E a consciência expandir é um pacote integral. Não é apenas saber teoricamente, né? Conceitualmente, mas também perceber as coisas de acordo com esse conceito mais profundo e vivenciar isso, agir de acordo com isso. Então, daí você tem o pacote completo que permite a expansão, né, da consciência, seria o aumento desse copo. Daí você consegue absorver mais coisas. E para fazer isso, as pessoas, a gente tem uma sociedade que não está, um sistema, instituições, uma cultura que não está orientada para estimular as pessoas a fazerem isso. Não à toa um monte de pessoa começa a buscar isso de maneira difusa. As pessoas buscam essas coisas que o Pietro Baldi trouxe de maneira tão clara, a sua metateoria, né? Seu conjunto de 24 volumes, e outros também, mas a de Ubaldi é a mais completa que eu conheço. As pessoas buscam esses aspectos por si mesmas. Tem gente que vai, mesmo sem ter quase nada, vai tentar uma vida diferente, né? Uma vida mais natural, de acordo com o ritmo das coisas. Não uma vida fácil, mas uma vida, às vezes, mais trabalhosa, mais dura, mas uma vida mais sincera, uma vida mais alinhada com o que ela deve ser. E muitas pessoas buscam isso, né? Vêm buscando. Algumas buscam de forma equivocada, mas ainda assim elas tentam encontrar algum sentido nele. Mas muitas coisas estão sendo desmascaradas hoje em dia.
Então, cada vez mais gente percebe que esse academicismo, apesar de ser importante até certo ponto, não é a solução final, né? A ciência do tipo materialista, ela já chegou aos seus limites, a gente percebe isso claramente, né? Vendo o que é feito hoje em dia, né? Os poucos que avançam, eles ousam fazer coisas que apontam para o espírito. Vocês podem até pesquisar a respeito para confirmar o que eu digo. A filosofias é a mesma história também. Você não consegue, né, sair desse eruditismo confortável com queijos e vinhos, a não ser que você veja uma filosofia universal, uma filosofia substancial, que consiga superar esse eruditismo mórbido e coloque isso na veia, né, no espírito, para que a pessoa viva isso e busque se tornar um sábio, né? Não fique só adorando a sabedoria, que o objetivo final da filosofia é tornar a pessoa alguém, um evolvido, um sábio, um super-homem. Esse é o objetivo da coisa. Então, ela tem uma utilidade. Muita gente chega na filosofia e estaciona e fica repetindo nomes do passado e se tranca, né, nas suas torretas e fica lá reproduzindo e tentando encaixar o mundo na visão de um sistema, uma corrente filosófica em particular. O Baldi fala muito disso na obra dele. Ele fala que na época dele a Europa tinha 70 sistemas filosóficos, né? 70 correntes de pensamento, uma atritando com a outra. Ora, com uma coisa desse tipo, você nunca vai chegar a um monismo, a uma visão unitária do universo, em meio às diversidades. E o que ficou muito claro para mim com a obra de Ubaldi, isso é fantástico. Eu nunca vi coisa igual, gente. As pessoas ficam ouvindo eu falar muito aqui de Pietro Baldi. Muitos podem pensar que eu caí numa coisa de, olha, você caiu num pensamento tal que está enquadrando a coisa de tal maneira também. Mas quem for começar a cavocar a obra dele, mas a pessoa já tem que ter desperto, né, algumas cordas, a pessoa vai perceber que ela é realmente universalista e imparcial. Os dois lemas que o Baldi colocava como os principais na obra dele, era a universalidade e a imparcialidade. E quando ele falou isso, né, aqui no Brasil teve grupos, né, tinham pessoas que às vezes iam visitar ele, perguntar, e ele achava que eles queriam saber qual era esse grupo dos universalistas, né? Ele até escreve num dos livros dele o quão absurdo foi essa pergunta, porque o universalismo não é um grupo, né? O grupo dos universalistas, né? Mas sim a postura que o indivíduo deve ter para com todo o universo, para conseguir chegar até Deus. Então, a universalidade de verdade, né? E infelizmente, quando você fala um monte de coisas que é simples de entender, né? É só você entender na essência. O universalismo é você abarcar todo o universo. Imparcialidade é você colocar, né, hierarquizar os relativos, percebê-los como relativos e vislumbrar o absoluto para o qual todos esses relativos caminham, né? Só que é muito difícil quando alguém fala isso, as pessoas perceberem, né? Elas vão querer enquadrar de acordo com o esquema mental delas. Então, para elas tem que ser um grupo, tem que ser alguma coisa concreta. E é sempre assim. Por isso não adianta muito. Cristo veio aqui há 2000 anos, ele foi o maior monista de todos os tempos, né?
ele trouxe uma visão de mundo profundíssima, a humanidade assimilou um pouquinho, assim, na medida do grau de consciência, né? Os apóstolos um pouco mais, né? Algumas pessoas mais, mas ainda assim muito pouco. Então daí isso foi gerando as igrejas, né? Que absorveram uma parcela pequena desse ideal, mas em larga medida se comportavam muito de acordo com as coisas do mundo. Porque assim, você não consegue, né? Você não consegue fazer os outros evoluírem. Nem Cristo conseguiu. Ele veio trazer um roteiro. O roteiro é esse. Ó, vocês não querem ficar se esfolando? Esse é o roteiro. E esse roteiro explica tudo o resto. Ele falou até que virão outros que vão explicar de forma mais clara, mais profunda, tudo isso. E eis que veio, né? Teve vários aí. Huberto Roden foi um deles. Mas eu coloco Pietro Baldi como um dos grandes reveladores, inclusive transmitindo as mensagens de sua voz. Então, para mim, parece é muito claro. Agora, depois de toda a grande síntese, Deus e o universo, o sistema e toda a obra, né? A vivência desse homem, e outros também, né? Tem vários, mas eu colocaria ele como a ponta de lança nesse processo todo. Depois disso, agora já tendo feito sua passagem aqui, agora tudo ganha um aspecto muito mais profundo. Tudo isso é mais claro. Para mim ficou muito mais claro. Quanto mais eu observo o mundo, né, quanto mais eu divulgo essas verdades de maneira mais ou menos maquiada, digamos assim, para não passar na forma pura, porque isso também é perigoso demais. Mas quanto mais eu vou percebendo as pessoas, né, como elas se comportam, como as coisas vão se desenvolvendo, o que é a ciência de fato, o que é a história da humanidade, qual o objetivo da vida, à medida que eu vou percebendo como muitas pessoas, né, estão perdidas, especialmente as estudadas e ricas, né, e poderosas, mais eu vou confirmando que a obra realmente ela está certa. Ela fala de coisas, a única coisa que interessa, né, que diz respeito à nossa evolução. Então, nós precisamos disso, nós precisamos enxergar isso. Porque as pessoas, elas têm que perder o medo, né? Se a sua vida está tão miserável, né? Você começa a ver mais a fundo as coisas, você começa a perceber a miséria da existência humana, não é tentando fugir de novo e regredir ao estado, né, normal. Não vou mais pensar nisso, vou sair, vou beber aí no bar, eu vou no shopping, eu vou pegar o celular e ficar aqui o dia inteiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um monte de curso, né, uma pós-graduação, eu vou na academia, eu vou ficar andando, vou ficar falando. Não é fazendo isso que você vai resolver o problema. Na verdade, você está adiando algo que vai ser inevitável. Você vai se deparar com isso em alguma altura do campeonato. O Carl Jung já disse isso uma vez, né? Tudo que nós não enfrentamos no presente, acabamos encontrando como nosso destino. Mais ou menos assim. Então, nós precisamos enfrentar isso. Inclusive, essa frase do Jung, o Pietro Baldi, ele vivenciou isso e ele explica isso de uma maneira poética, né, musical, lógica, científica, né? E é fantástico, realmente, como nós, fugindo da única coisa que interessa, acabamos enfrentando várias situações
mais desagradáveis à força. E daí a gente vai tentando fugir, mas fica cada vez mais desgastante fugir. E a gente se sente cada vez mais desesperado. Então a melhor coisa é, por livre e espontânea vontade, enfrentar a situação, né? A situação que interessa, as questões substanciais. Isso para muitos parece ainda abstrato, mas eu digo, é a coisa mais real que existe. Inclusive, eu também tive outro insight assim a respeito dessas coisas. Muitos dizem, né, que não tem interesse, essas coisas todas são bonitas, mas é muito longo prazo, o cara ficar imaginando daqui a milhões de anos nossa criação original, a coisa, o mecanismo da evolução, que poucos entendem. Eles acham que isso não influencia a vida deles, que é baseado no curto prazo, no imediato, nas coisas concretas. Mas isso muda tudo, né? Eu, por exemplo, estou vivendo uma vida concreta, né, com as coisas, as maneiras com que eu faço as coisas cotidianas, que todo mundo aqui faz, é totalmente diferente. Porque eu estou orientado lá para longe e lá em profundidade. Você tem uma visão vasta das coisas, profunda, você se preocupar, né, com várias questões que exorbitam, né, até mesmo com o próprio concebível, torna a sua atuação cotidiana totalmente diferente. Porque você tem essas grandes visões alimentando o que você está fazendo, como você está fazendo no presente. Não é que você pensar em coisas profundas ou que estão longes não vão trazer nada para a vida presente, do curto prazo, do mundo concreto. Ao contrário, essas coisas vão transformar a sua vida a curto prazo. Vai continuar lá daqui a 1 milhão de anos. Isso, não, tudo bem. Não, isso é tão profundo que meia dúzia de pessoas vão falar disso no mundo. Ninguém mais chega nesse nível de compreensão. Tudo bem. Mas não deixe de desenvolver isso. Não deixe de cultivar isso. Não deixe de fazer algo com isso. Porque se morrer, né, vai ficar que nem as outras pessoas, né? Vai ficar lanterninha. É uma vida bem cômoda, confortável, né? É melhor falar de um assunto que 100 mil pessoas falam aqui na cidade do que o que talvez meia dúzia fale, né? Senão não vou ter ninguém para ter contato, para sair, vão me olhar estranho e tal. Mas o que a sua consciência diz? Ela se sente tranquila quando você faz isso? Isso é o que a sua voz, logo no começo do livro A Grande Síntese, fala, né? Na nossa época, né, a humanidade, fazendo todas essas coisas, colocando todas as coisas mundanas como prioridades e deixando as questões do espírito lá no final, ela está fazendo a prostituição do espírito. É uma prostituição do espírito, no sentido de que você está colocando, né, usando como objetificando algo que não é um objeto, né? Eu já falei em vídeos anteriores que até Deus, espírito, consciência, a gente transformou numa caixinha, né? Um departamento acadêmico, um saber que é estudado por um nicho de pessoas, né? E isso não deve permear outras áreas. A humanidade faz um esforço para comprimir, né? Colocar o oceano num copinho, fechar, né? Fazer uma caixinha e daí colocar dentre as várias caixinhas que ela tem, falar, aqui é o departamento que a gente estuda Deus, Espírito, essas questões. Mas isso aí não tem nada a ver com os outros assuntos, né? Você vai dar uma aula de engenharia,
você não pode começar a colocar essas coisas dentro, né? Quando você está numa discussão calorosa, você não pode enxergar essas questões aí, porque não tem nada a ver, é outro departamento, veja bem. E assim a humanidade continua capengando. Não é que você, ao fazer algo, você não é que a gente tenha que pôr um monte de igrejas por aí, né, e só ficar falando certas palavras, rituais. Não tem nada a ver com isso. A questão é a gente perceber a universalidade da coisa. Ora, se Deus é tudo, está em tudo, orienta tudo, está em todo ser, então não tem sentido não tratar as coisas, todas as coisas do mundo, como algo animado por um princípio mais profundo. Não tem sentido. Se a pessoa faz essas divisões, a pessoa, na verdade, não é tão ateia quanto o cientista materialista que nega, né? Nesse sentido, né, o religioso e o religioso dogmático e o cientista, né, os céticos materialistas, eles estão no mesmo nível, né? Os dois estão presos no materialismo, os dois estão no dualismo. Os orientais, eles têm um pouco mais, né? Eles têm essa questão de perceber Deus em tudo, mas eles não conseguem ver a transcendência. Eles não conseguem ver, eles não dão o devido valor para a ação, né? Para os atos, como os ocidentais dão, né? Tanto que os exemplos dos grandes profetas são do Ocidente. Só que o Ocidente vê as coisas ainda em larguíssima medida de maneira infantilizada e superficial. E eles acabam perdendo essa questão, esse grande ponto de que a essência, né, divina está em tudo, é preciso ter uma certa serenidade, encontrar uma paz de espírito. Então, nesse jogo todo, por isso fala-se muito, os orientais estão muito à frente dos ocidentais. Né? E de fato estão, considerando as visões que são difundidas por aí, a imensa maioria dos casos. Mas eu vejo, né, com o Baldi, mas com outros também, o Baldi vem dar uma martelada de uma vez e colocar como definitivo que, na verdade, ele vem apresentar uma visão mais profunda, mostrando, né, elevando essa concepção do Ocidente, mas também colocando toda aquele sabedoria do Oriente, de forma implícita na obra dele. Mas, para o Baldi, o mais importante é Deus. Na obra de Ubaldi, ele é centrado, né, no absoluto. É uma obra que se constrói toda baseado nas visões últimas, nos problemas últimos. Então, eu nunca vi algo tão completo, né? Vai surgir algo mais completo, mais maravilhoso? Provavelmente. Né? O próprio Ubaldi falou a respeito disso. Né? No livro O Sistema, que para mim é um livro, talvez o livro mais fantástico que a humanidade, um ser humano, tenha produzido até os dias atuais, ele coloca logo no começo, falando, existem questões, ele até formula questões elevadíssimas, que ele fala, no momento não foi atingido o grau de consciência para eu entender isso, mas futuramente vai surgir alguém que faça isso. E é interessante, né, porque ao mesmo tempo que ele chegou ao máximo possível, ele fala que ainda a gente está em movimento, né, rumo ao absoluto. Então, é interessante que o Baldi colocou vários dispositivos de segurança ao longo dos seus livros, falando que, por exemplo, né, quando ele morresse, ele falava, vai começar a surgir pessoas seguidoras de mim, vão tender a fazer grupos e tal, e eu quero deixar bem claro que esse não é o meu objetivo, isso não deve ser feito, isso não é importante, etc, etc. Ele deixa isso claro ao longo de toda a obra dele. Existem vários pontos onde ele deixa isso muito claro.
muito claro. E é a primeira vez que eu encontrei numa pessoa uma característica uma intenção tão clara assim, de perceber essas coisas e deixar pontuado, né? E é isso que torna ele o máximo, pelo menos até o momento, o máximo possível. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas elas estão todas encampadas nessa grande síntese feita em 10.000 páginas. Diga-se de passagem, essas 10.000 páginas são produto de uma vida inteira, né? Uma aplicação em vida dessas coisas, né? Não é uma erudição. Então a gente está falando aqui de algo que surgiu com 20 anos de preparo intelectual, né? Cultural, que foi necessário, 20 anos de um sofrimento profundo, que ele chama de maturação interior. Daí você teve os 20 anos dessa visão conceitual trazida, e daí os 20 anos finais de uma vivência dessa coisa na vida mesmo, ele como um idoso, vivendo essas coisas. O que levou a segunda parte da obra dele a ter um aspecto mais vivo, mais próximo da realidade cotidiana, minha, sua, de qualquer um. Então, eu não canso de falar disso, porque essa é a única coisa importante. Está na vida de todos, se relaciona às mais diversas coisas. Eu consigo fazer conexões com coisas que têm a ver com qualquer aspecto que a gente vê aqui, qualquer aspecto que possa tratar uma pessoa. E isso é o mais interessante. E a gente precisa dessa visão suprema para conseguir orientar nossas atividades cotidianas corretamente, né? Não adianta procurar uma técnica específica, procurar alguma distração, procurar qualquer coisa do tipo na esperança de resolver o seu problema. É preciso, é imperativo que a gente perceba essa visão universal. Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje. Eu acho que nós não devemos ter medo. Mesmo que um monte de pessoa fique olhando para a gente, fale, nós devemos, em vários momentos, fazer aquilo que é certo, né? Nós precisamos seguir o nosso caminho e não ser ditado pela maioria. O que eu vejo aí é pessoas em rebanho, né? As pessoas andam em rebanho. Tem gente que acha que não anda em rebanho, mas no fundo está num rebanho. Só que é um tipo de rebanho mais especial, mas é um rebanho ligado às coisas do mundo. E a gente deve fugir, né? Não fugir, né? Mas se desprender dos rebanhos. Não é fugir, né? O mais adequado seria se libertar disso. Não nos relacionarmos, não fazermos as coisas do mundo, mas não nos prendermos a essas coisas. Também outra mensagem que está lá no livro Grandes Mensagens. Eu não lembro qual das mensagens, mas a sua voz fala do trabalho, né? Faça as coisas do mundo, né? Mas apenas o suficiente para te desapegares delas. E é assim que a gente deve encarar as coisas. A gente faz as coisas nesse mundo, mas apenas para a gente engrandecer interiormente, para a gente ficar cada vez mais desapegado. Então, o resto não interessa. Então, essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje, gente. Coragem. Saudações fraternas.